Fala, rapaziada! Faça a inscrição no canal do Cereto, que está crescendo, está subindo, está levantando, está tomando corpo, está alçando voos mais altos. E deixa o seu like. Olha só a confusão. Tá dando briga, tá dando treta entre empresários. O Ivan Rocha, empresário do GP, o Will Dantas, empresário do Pedrinho. Tá saindo fumaça, saindo faísca para todos os lados. Qual a verdade sobre o GP? A verdade sempre aparece, hein, gente? Pode aparecer, pode demorar, mas a verdade sempre aparece. E nada é mais forte do que a verdade. Cereto News para você. A novela sobre a renovação de contrato do Gabriel Pereira. Houve uma reunião nas últimas horas entre o empresário Ivan Rocha, empresário do GP, e a direção do Corinthians. A direção do Corinthians ofereceu um contrato, uma prorrogação de contrato, uma renovação de contrato por mais 4 temporadas, R$100 mil mensais de salários, mais R$1 milhão de luvas. O empresário do jogador fez uma contraproposta, o Ivan Rocha, pedindo R$300 mil mensais, ou seja, 3 vezes mais do que o GP, do que o Corinthians ofereceu ao GP, né? Acontece que nos últimos dias, o empresário do jogador sumiu e fez vazar na imprensa a informação de que outros clubes estariam interessados na contratação do jogador. Por exemplo, o Benfica de Portugal, o Ajax da Holanda, o Eintracht Frankfurt da Alemanha, né? E isso deixou a direção do Corinthians bastante chateada, bastante irritada, sob o risco do GP ser afastado do jogo de segunda-feira contra a Chapecoense se a renovação de contrato não acontecer. Mas houve uma reunião nas últimas horas e deve haver outra reunião ainda hoje para bater o martelo. Acontece o seguinte, o empresário do Pedrinho, o Will Dantas, empresário do Pedrinho, que negociou o Pedrinho para o Benfica, do Corinthians para o Benfica, e depois o Pedrinho já foi negociado do Benfica para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Foi a maior negociação financeira da história do Corinthians, um pouco mais de R$100 milhões. O empresário do Pedrinho foi nas redes sociais e desceu a lenha no Ivan Rocha, empresário do GP. Veja só o vídeo e o que falou o Will Dantas, empresário do Pedrinho, sobre o Ivan Rocha, empresário do GP. Dá uma olhada. Fala, rapaziada. Essa parada que está acontecendo aí com esse garoto do Corinthians vem de encontro a tudo aquilo que eu sempre falei sobre algumas pessoas no meio do futebol, né? Então, assim, a maioria dessas pessoas que estão no futebol estão único e exclusivamente pensando nisso aqui, ó, em ganhar dinheiro. Custe o que custar, a qualquer preço. E eu sempre falei, a maioria dessas pessoas não pensam nos garotos, não pensam no clube que colocou aquele garoto. Porque na hora que chega no clube para colocar o garoto, só falta arriar as calças para o clube aceitar o garoto, né? Aí depois que o garoto consegue se destacar, acontece isso que está acontecendo aí agora. Ou seja, o nego quer empurrar a faca, nego não está nem aí para o clube, gratidão zero, e o pior, acaba estragando a vida do garoto. Tomara que não seja esse caso, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Sabe quem vai perder com tudo isso? Não é só o Corinthians, é o próprio garoto. É o próprio garoto. Em nenhum momento, o cara que cuida da vida do garoto, ele pensa no garoto, sabe? Porra, ele não pensa
Ou ele pensa, mas não está nem aí, porque ele quer botar logo o dele no bolso. A vida que aquele garoto vai ter, e o próximo clube que aquele garoto irá, o diretor do clube vai pensar o quê? Porra, se fez no Corinthians, vai fazer aqui. Então, em nenhum momento, ele está preocupado com o garoto. Olha só, bem forte a declaração do Will Dantas. O Ivan Rocha deu uma entrevista ontem no canal do setorista do Samir Carvalho, do jornalista Samir Carvalho, e ele respondeu a essas declarações do Will Dantas. Olha só o que ele disse. Então é injusto as pessoas falarem que o Gabriel é mercenário, que o Ivan é mercenário, que o Ivan está por cima do Corinthians, que o Ivan quer que se dane o Corinthians, muito pelo contrário. A gente sabe da grandeza do Corinthians e longe de mim querer ser maior que o Corinthians, muito menos o Gabriel querer ser maior que o Corinthians. Nós simplesmente queremos valorizar o Gabriel, valorizar o meu trabalho, o nosso trabalho, e realmente para que seja uma situação financeira futura, para que o Corinthians tenha o seu benefício juntamente com todos. Então, assim, eu decidi falar para que as pessoas entendam que o Ivan Rocha não é mercenário. O Ivan Rocha teve uma carreira muito ilibada. Eu joguei 10 anos no São Paulo e 12 na Europa. Eu construí a minha carreira, eu tenho as minhas coisas e acho que eu sempre administrei as minhas coisas de uma maneira muito, muito sólida, né? Fui sempre uma pessoa muito sólida e inteligente para resolver as minhas coisas. E as pessoas falarem que eu estou me aproveitando de uma situação para ficar rico, para ficar milionário, está todo mundo trabalhando. Mas, assim, longe disso, as pessoas têm que entender, o torcedor do Corinthians precisa entender que o Ivan Rocha está trabalhando. São 11... São 11h30 da noite, todo mundo está trabalhando. Aí é o seguinte, só que antes o Ivan Rocha deu uma entrevista para o Neto, no Baita Amigos, do Band Esportes, e falou sobre a divisão dos direitos econômicos do GP. Segundo o Ivan Rocha, 20% dos direitos econômicos pertencem ao Roberto Graziano, que é o homem forte do Guarani de Campinas e dono da empresa Magnum. Só que eu conversei com o Roberto Graziano e o Roberto Graziano diz que isso não é verdade, que isso é mentira. 70% dos direitos econômicos pertencem ao Corinthians, 10% pertencem ao Guarani. E os outros 20%? Eu perguntei, eu mandei um superchat, e bota superchat nisso, para o Samir, ontem no Café do Setorista. Dá uma olhada. O Cereto está dizendo aqui que o Roberto Graziano disse agora que não tem porcentagem nenhuma sobre o GP. Isso é uma coisa que você não quer falar sobre o assunto, é isso? Não quero. Porque, assim, na verdade, Samir, como é que eu vou falar uma coisa que não me interessa? Eu não tenho... eu não sei qual composição, não sei se o Guarani vendeu direito, se não vendeu, se o Corinthians vendeu. A minha composição que eu trabalhei no começo da parceria foi 70 para o Corinthians e 30 para o Guarani. O que aconteceu no meio do caminho, eu não sei porque não aconteceu um novo contrato para a gente ter mudanças, entendeu? Então, eu não sei o que aconteceu. Eu não posso falar uma coisa que eu não sei. O que eu sei, o que está contratualmente, que eu sei, é 70 do Corinthians e 30 do Guarani. Se ele não pode falar uma coisa que ele não sabe, como é que ele vai lá e dá uma entrevista para o Neto e ele diz que 20% dos direitos econômicos do GP pertencem ao Roberto Graziano, que é o dono da Magnum, que é o homem forte do Guarani. E o Roberto Graziano diz que isso não é verdade, que isso é mentira. Só 10% pertencem ao Guarani, 70% pertencem ao Corinthians. De quem são os outros 20%? De quem são os outros 20%? Como é que o Ivan Rocha não sabe? E como é que isso não é importante? Porque tem que ter transparência na negociação, né? É isso, meus amigos. Faça a inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu like. Faça o seu comentário. E me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Agora você sabe, acabou a brincadeira. Tchau.